Olá, boa tarde pessoal. Eu estou fazendo esse vídeo para tentar tirar uma das dúvidas que eu recebo muito. Tem muito paciente que me faz essa pergunta, tem muita gente que acaba me perguntando em relação aos exames para diagnosticar a doença de Lyme. Então, para a gente entender como é que esses exames funcionam, a gente tem que primeiro de tudo entender como que a doença age quando a bactéria entra em contato com o nosso organismo. Quando o carrapato pica, a bactéria entra na nossa corrente sanguínea e, para sua sobrevivência, ela vai fazer de tudo para ela conseguir chegar num órgão ou tecido onde o nosso sistema imunológico tenha o mínimo de ação possível. Então, ela vai procurar esses ambientes onde ela tenha o menor número de efeitos deletérios, então, o menor número de ação do nosso sistema imunológico. Mas existe um primeiro contato com o nosso sistema imunológico e esse primeiro contato leva ao nosso sistema imunológico a produzir anticorpos. Então a gente precisa entender que os exames de sangue para o diagnóstico da doença de Lyme, eles não buscam a bactéria em si, eles buscam os anticorpos contra a borrelia, contra a bactéria da doença de Lyme, porque no nosso organismo a bactéria ela não fica circulando igual ela fica no organismo de um animal que a gente chama de reservatório natural. Ela no nosso organismo, onde a gente tem um sistema mais avançado, né, o nosso organismo, por ser um organismo mais avançado do que o dos outros animais, que são os reservatórios naturais, a bactéria percebe que se ela ficar numa condição onde o nosso sistema imunológico tem um acesso muito facilitado, ela vai ser destruída facilmente. O valor dela como um parasita vai ser muito baixo. Mas por outro lado, ela não funciona dessa forma. Ela do ponto de vista de um parasita, é um parasita quase perfeito. Ela vai fazer de tudo para se esconder no nosso sistema imunológico. E com isso a gente não consegue, num exame de sangue, de colher sangue do paciente, a gente não consegue encontrar a bactéria circulando. Então a gente vai fazer mão dos anticorpos, a gente vai procurar esses anticorpos contra a bactéria. E como que isso funciona? O nosso sistema imunológico entra em contato e começa a produção dos anticorpos. Mas os anticorpos, eles para chegarem numa quantidade onde eles podem ser detectados no exame de sangue, eles demoram um tempo. Então a gente tem aí de 2 a 4 semanas para os anticorpos estarem numa quantidade onde o exame de sangue ele consegue detectar, tanto o ELISA quanto o Stern blot, ele precisa de um tempo para esses anticorpos serem detectáveis. E o que isso quer dizer? Se o paciente está naquele momento da infecção inicial, onde ele tem o eritema migratório, o ideal é começar o tratamento sem precisar ficar pedindo o exame, porque o eritema migratório é uma lesão que a gente chama de lesão patognomônica, é uma lesão que só a doença de Lyme vai apresentar. Então, o paciente que tiver o eritema migratório, o ideal é não ficar esperando, é já começar a tratar e não ficar esperando o resultado de exames de sangue, ainda mais porque esse resultado de exame de sangue pode ser um falso negativo, porque a quantidade de anticorpos ainda não é alta o bastante para ser detectado. E como que eu faço na minha prática clínica? O paciente que ele responde um questionário, que ele tenha sintomas que são sintomas característicos da doença de Lyme, é, eu peço o exame de sangue para ter uma maior chance de certeza da doença. Então eu peço uma sorologia. Se a sorologia vier positiva, ótimo. Junto com o conjunto de sintomas, o tratamento vai estar indicado. Se a sorologia vier negativa e mesmo assim o paciente ainda tem muitos sintomas que são característicos da doença, ao mesmo tempo onde outras doenças já foram excluídas, ou seja, o paciente já passou por vários médicos, já excluiu várias outras patologias, então eu inicio uma coisa chamada prova terapêutica. Eu inicio antibióticos característicos para tratar a doença de Lyme, para tentar observar se o paciente vai ou não vai ter uma melhora dos sintomas.
Então, a partir do momento que eu entro com esse tratamento, o paciente começa a melhorar dos sintomas, então a gente tem aí uma chance muito alta de que aquela doença realmente seja doença de Lyme e o paciente está respondendo. E da mesma forma, eu não costumo ficar repetindo a sorologia várias vezes durante o tratamento e também não costumo repetir a sorologia ao término do tratamento, porque a quantidade de anticorpos circulante, a quantidade de tempo que o nosso sistema imunológico ele vai produzir os anticorpos é muito variável. Então tem pacientes que eles costumam produzir anticorpos mesmo depois de muito tempo onde ele não está mais em contato com a doença. Então eu prefiro guiar o sucesso do tratamento ou a necessidade de um novo tratamento muito mais pelos sintomas do paciente do que pelo o exame de sangue. Porque, como eu disse, o exame de sangue ele não busca bactéria, ele busca anticorpo e a quantidade de anticorpo circulante e o tempo desses anticorpos circulantes é muito variável. Então eu espero que vocês tenham entendido. Do meu ponto de vista, um paciente que tenha sintomas da doença de Lyme aliado a uma sorologia positiva de doença de Lyme, o ideal é que ele seja tratado, o ideal é que não perca tempo para a doença agir. E um paciente que tem sintomas característicos, ele não tem a sorologia positiva e todas as outras doenças foram excluídas que possam estar causando aquele tipo de sintoma, eu acredito que é necessário realizar uma prova terapêutica para tentar entender se os sintomas realmente vão diminuir ou não e aquela sorologia negativa não seja um falso negativo. Hoje em dia, na literatura a gente tem aí uma taxa de 40 a 60% de falsos negativos ligados à sorologia da doença de Lyme. Por isso que é importante ter um médico que tem experiência com a doença e o médico faça uso de uma prova terapêutica se a suspeição da doença de Lyme é muito alta, mesmo com o exame negativo. Espero que vocês tenham entendido e estou à disposição para qualquer dúvida. Tenham um bom resto de tarde e até logo.